Vamos resolver agora uma questão aqui da banca OCP, tá? Ela fala o seguinte: considere as seguintes proposições. E aí ela te dá a proposição 1, 2, 3, 4 e 5. Não vamos ler elas agora porque vamos analisar cada um. Então vamos para o comando diretamente que está aqui embaixo. Sabendo que as proposições P1 e P2 são respectivamente falsa e verdadeira, vamos já colocar o valor delas aqui. Falso na P1, verdadeiro na P2. Os valores das proposições P4, então P2, né? Então vamos colocar aqui P4, então P2. Opa, deixa um pouquinho aqui para não ficar conflitando. P1 ou P5 e P1 e P3, não é? A gente tem aqui, são respectivamente, então ele quer saber nessa ordem daqui, né? Primeiro essa, segundo essa, terceiro essa. Ele quer saber quais são os valores dessas proposições lógicas compostas. Então, a gente tem aqui uma condicional, uma disjunção e uma conjunção. Então, vamos agora fazer o julgamento da P3, P4 e P5 para ver se a gente consegue dar um valor lógico, verdadeiro ou falso para elas, tá? Vamos lá. A P3, ela diz o seguinte: o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Aqui está um elemento da teoria dos conjuntos, então provavelmente estava no edital. Cai bastante nas provas de raciocínio lógico, teoria dos conjuntos. Então você tem que saber que o conjunto vazio é sim um subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, essa aqui é uma proposição simples, verdadeira, tá certo? Ela condiz com a realidade, ela tem um pensamento completo, uma lógica completa, e ela está afirmando uma coisa que é verdade, de acordo com a teoria dos conjuntos, tá bom? Vamos para P4. P4 diz o seguinte: 2% elevado ao quadrado é igual a 4%. Olha, vamos só montar aqui rapidinho 2%. 2% é igual a 0,02, né? E aí ele vai estar ao quadrado, então vai estar 0,02 vezes 0,02. Isso aqui, quando a gente fizer o cálculo, vai dar 0,0004, tá? Que quando a gente passa de volta para a porcentagem, o valor que a gente vai obter é 0,04%, ou seja, não é 4%, é 0,04%, tá certo? Então, essa proposição daqui é uma proposição falsa, tá bom? Bastava você saber trabalhar com porcentagem, trabalhar com potenciação e trabalhar com números decimais, aí saber fazer as operações, tá? Para você definir que essa sentença é uma sentença falsa. Lembrando que sentenças algébricas ou, no caso aí, são apenas números, né? A álgebra não tem uma incógnita, que é o que a gente vai encontrar na P5. Elas têm sim um valor completo, lógico, e você é capaz de valorar aí, verdadeiro ou falso, para uma sentença algébrica, uma conta matemática, tá certo? Vamos continuar aqui. P5. A equação, a gente está trabalhando agora com uma equação que tem um x, ou seja, a gente tem uma incógnita ou uma variável, certo? E ela diz que não admite raiz real. Olha, vamos fazer o cálculo. Aqui essa questão é um nível um pouco mais avançado, porque ela mistura vários tipos de conhecimentos. Então, vamos nessa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a equação, né? X ao quadrado mais x vezes a raiz de 2 é igual a 0. Eu vou fazer o estudo das raízes possíveis de serem obtidas nessa equação. Como é que a gente faz o estudo das raízes possíveis de serem obtidas? A gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, a gente vai fatorar. A gente vai fatorar pelo fator comum, que é x no caso, tá? Aqui vai ter x mais x vezes a raiz de 2, então a gente vai colocar só a raiz de 2. Tá? E isso daqui é igual a 0. Eu ainda estou no campo das equações. Aqui eu tenho um sinal de igual para demarcar isso. Tá? E agora eu vou passar para o campo do estudo das possíveis raízes, tá certo? Dessa equação. Então eu vou dividir essa equação em dois pedaços. Quais são eles?
esse e esse. São duas partes, tá certo? A primeira é o x e a segunda é o x mais a raiz de 2. O que é que acontece aqui? Para que essa equação seja igual a zero, ou seja, para que ela tenha um sentido lógico completo, que é igual a zero, eu vou ter que obter tanto ou um valor de x igual a zero aqui, ou o valor dessa outra equação, x mais raiz de 2 é igual a zero. Por quê? Porque se você multiplicar, por exemplo, 0 por 1, o resultado é 0. Ou se você multiplicar 1 por 0, o resultado também é 0. Ou seja, uma dessas duas partes da equação tem que ser igual a 0. Então vamos lá. Eu vou fazer exatamente isso. Primeiro eu vou fazer a afirmativa de que x é igual a 0. E esse 0 é a primeira raiz da minha equação, tá certo? E na segunda eu vou trabalhar com um termo que está entre os parênteses ali, que é o x mais raiz de 2 é igual a 0. E aí eu vou fazer uma pequena transformação que vai me dar como resultado x é igual a menos a raiz de 2. Eu só passei a raiz de 2 para o outro lado da equação aqui, tá bom? E aí essa também vai ser uma raiz da equação, tá? E o que é que a minha proposição disse? A equação não admite raiz real. Olha, o zero é real, tá? Então, ela já está errada só pelo zero. Mas vamos ver aqui. Menos a raiz de 2 também é um número real. Tá certo? Eles são aí, o zero, um número real. É um número natural também, tá certo? E a raiz de 2, ou menos a raiz de 2, é um número irracional que está contido dentro do conjunto dos números reais, tá certo? Então, tem uma base matemática aí, algébrica, forte nessa questão aí, para vocês poderem alcançar o valor correto das proposições. Então, a P5 está mentindo, está contradizendo, né, o que ela efetivamente é a equação x ao quadrado mais x vezes a raiz de 2, então ela admite raízes reais, ou seja, ela é falsa. Tá? Então a gente conseguiu valorar cada uma. Vamos agora pegar esses valores e transportar para essas situações aqui e julgar cada uma. Vamos lá, P4. P4, na primeira, ela é falsa. Então ela é falsa, ela tem aqui uma condicional, e a P2 ela é verdadeira. Na condicional, quando você tem falso e verdadeiro, o resultado é sempre verdadeiro. A única situação que você tem o resultado como sendo falso é quando você tem essa aqui, ó, F, V e F, tá? Aí isso aqui é falso, mas não é o caso. Então a P2 vai ser verdadeiro, opa, e o resultado da gente daqui vai ser verdadeiro no fim das contas, tá? Vamos lá. Segunda, P1 ou P5. Vamos lá. P1, o resultado dela aqui tem um valor falso, que foi dado pela questão. A P5, ela tem também um valor falso. Na disjunção, quando ambas as proposições simples são falsas, o resultado vai ser também falso, tá certo? Tem que ser as duas falsas para você ter uma falsidade. Se tiver só uma falsa, ela então vai ser verdade. Então, é isso aí que a disjunção prega no julgamento das proposições lógicas, tá certo? E a terceira, a P1 e a P3. A P1 é falsa e a P3 ela é verdadeira. Quando você tem na conjunção, que é o I, né, uma falsa, então a sua sentença, a sua proposição vai ser falsa, tá bom? Então esse aqui vai ser o valor final das proposições que a gente vai ter para essa questão. O gabarito seria então a letra C, V, F, F, beleza? Entenda que essa questão daqui ela mistura vários conceitos aí de álgebra, matemática, teoria dos conjuntos e lógica de proposições. Então é uma prova bem completa para você treinar seus conhecimentos, tá bom? Para mais questões como essa, se inscreva, deixe seu like, comentário e até a próxima. Tchau, tchau.